agradecer novamente, né, essa igreja maravilhosa, essa equipe que vocês têm, que nos recebeu tão bem. Quero agradecer novamente o pastor Márcio, pastora Naine, vocês são demais. Será que vocês podem aplaudir o pastor Márcio, pastora Naine? Vamos em nome de Jesus, Deus vai fazer muitas coisas, está já fazendo muitas coisas. Obrigado, pastor Noco, pastora Ju, pela oportunidade, pelo privilégio. E eu gostaria de agradecer a todos vocês também. Ontem eu fui muito abençoado aqui na sala de oração, né? Estava ali porque eu fui dar uma espiada e Deus me pegou de jeito ali, né? Falou comigo e vocês foram muito usados para tocar no meu ministério, na minha vida. Eu tenho certeza que até mesmo o pessoal de Floripa, sem ver, também foi muito tocado, né? Então a gente fica muito honrado por esse privilégio. Hoje à noite aqui também tem meus primos que estão aqui, que moram aqui em Curitiba. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Nossos amigos Romero e Luísa também. Amamos muito vocês. E também tem o Abraão que está ali tirando foto, né, de Floripa, um dos nossos alunos lá da escola. Veio me acompanhar nesse momento. Amém, queridos? Eu creio que Deus tem muito para fazer hoje aqui. Quantos aqui estão com expectativa daquilo que Deus vai fazer na tua vida? Hoje é o último dia da conferência online, mas eu creio que Deus tem muito mais do que você possa ter imaginado nesses dias. Deus ainda vai fazer, amém? Amém. Quantos aqui gostam de chegar num lugar? Quantos aqui são esse tipo de pessoa que você chega para comer uma comida num restaurante ou, né, você vai comer um lanche e você fala assim, ó, tira a ervilha, tira o ovo, tira o presunto, tira isso, tira aquilo. Quantos aqui se identificam com isso? Quantos aqui são aquelas pessoas bem, né, de opinião forte, né? A gente vê, é muito engraçado que hoje em dia, todo lugar onde nós vamos, existem muitas opiniões, existem muitas opções. Nós vivemos em um meio, em uma geração, onde são tantas as opções. Qual é o curso que eu vou fazer? Qual é a faculdade que eu vou cursar? Qual é a escola que eu vou estudar, né? Qual é a escola que vai me formar? Onde que eu quero trabalhar? Qual é a multinacional que eu quero trabalhar? A gente começa a sonhar com essas coisas, não é verdade? Existem tantas opções hoje em dia, né, nas nossas vidas. E sabe, queridos, muitas vezes nós, como cristãos, vivemos cheios de opção. Somos bombardeados com planos. Eu vou fazer isso com a minha vida, mas eu tenho um plano B. Se isso não der certo, eu continuo tendo esse plano B e tudo vai se resolver, né? E a gente começa a se deparar com um mundo, com uma sociedade cheia de opiniões. Quantos aqui tem no seu coração talvez um desejo de seguir no ministério de tempo integral? Você deseja ser um pastor? Quantos aqui querem ser pastores na casa de Deus? Levanta sua mão. Alguns, amém, aleluia. Quantos aqui sonham em serem enviados às nações como missionários? Quantos aqui já sonharam em ir para outros lugares pregar a palavra de Deus? Amém? Quantos aqui sonham em conquistar a sua faculdade, a sua escola para o Senhor Jesus? Quantos aqui sonham em ver a sua família rendida aos pés do Senhor, servindo ao Senhor? Amém? Queridos, todos nós temos sonhos. Nós sonhamos com São José dos Pinhais sendo alcançada pelo Senhor Jesus Cristo. Nós sonhamos com uma vida onde Deus possa nos usar. Porque se você está aqui e você não sonha com isso, me desculpe, mas o que você está fazendo aqui, não é verdade? Nós, quando a gente serve ao Senhor Jesus Cristo, Ele começa a encher a nossa cabeça, o nosso coração de sonhos, de projetos, de planos, e nós então percebemos que a nossa vida não é insignificante, que sim, aqui na terra nós devemos viver uma vida em abundância, que nós iremos ao céu, estaremos com Cristo um dia, mas por enquanto Deus quer que aqui na terra nós vivamos essa vida em abundância. E nós temos esses sonhos, nós temos, né, muitos sonhos. Quando nós olhamos para a Bíblia e a gente vê um cara como, por exemplo, Timóteo, um cara que mais ou menos com 25 anos de idade, isso é o que dizem muitos teólogos e historiadores, que Paulo, um dos maiores apóstolos na palavra de Deus no Novo Testamento, ele entregou a igreja de Éfeso a Timóteo mais ou menos quando ele tinha 25 anos de idade. Você sabe mais ou menos quantas pessoas tinham naquela igreja? Em torno, isso aproximado, tá? Em torno de mais ou menos umas 50 mil pessoas. Agora você imagina um cara de 25 anos, né? Os pastores de vocês são muito jovens, né? 23, né, pastor? Mas os pastores de vocês são muito lindos, muito jovens, e assumiram essa igreja, né, com uma idade muito jovem. E a gente vê esse exemplo na palavra de Deus, Timóteo, um cara jovem, assumindo a igreja de Éfeso, uma igreja que tinha uma
influência internacional em outras nações. Tinha muitos projetos missionários acontecendo naquela igreja, uma igreja assim bombando a presença de Deus. E Timóteo assumiu. Quando você olha um exemplo desse, eu não sei você, mas no meu coração eu fico: Deus, eu quero ser usado assim como Timóteo. Deus, eu quero que o Senhor me use. Eu quero que o Senhor me use para pregar a Tua palavra. Eu quero que o Senhor me use para orar pelos doentes e que eles sejam curados. Sabe, Senhor, eu quero que o Senhor me use para trazer palavras proféticas, palavras de conhecimento, de sabedoria, que vão mudar a história de algumas pessoas. Deus, eu quero ser usado para que onde eu passar, o cativo seja liberto. Eu quero fazer a Tua obra, Deus. Eu quero ser usado por Ti. E nós temos esses sonhos, nós temos esses projetos, esses propósitos, e você está aqui hoje nessa conferência online, eu tenho certeza disso que eu estou falando, buscando mais da presença de Deus. Sabe, é tão lindo ver jovens como essa geração que está aqui hoje, buscando ali na casa de oração, sabe, na madrugada, em horários que talvez você poderia estar dormindo, você buscando e orando e louvando ao Senhor e adorando. Não tem nada mais precioso do que isso. Essa é uma visão linda que o Senhor trouxe ao coração dos pastores, e muitas vezes o nosso coração é cheio desses sonhos, mas aí vem a pergunta: como eu vou cumprir? Onde eu vou cumprir? Quando isso vai acontecer? E essas perguntas, elas começam a passar pela nossa cabeça. Eu gostaria que você abrisse comigo no livro de 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos falar hoje sobre uma história muito legal, sobre o profeta Elias, que eu gosto muito. E na quinta-feira eu mencionei um pouco, mas aqui nós vemos em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1, Elias, que é levantado como um profeta no meio, né, daquela nação, no meio daquele povo, e ele tem um trabalho muito importante de declarar a palavra de Deus, mas também agir, de tomar algumas ações proféticas para que o povo de Deus fosse restaurado, para que, né, toda aquela chacina que estava sendo feita por Jezabel e Acabe viesse a ter um fim. E aqui nós vamos aqui em 1 Reis capítulo 19, Elias havia acabado de matar os profetas de Baal, e daí olha o que acontece. Então o rei Acabe contou a sua linda esposa Jezabel, né? Linda o cão, né? Que essa mulher aqui era um capeta, assim, vestida de mulher. Mas enfim, contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias, e como passara o fio da espada de todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um recado a Elias, dizendo assim: Elias, que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizestes com estes profetas. E aí no versículo 3, olha o que acontece. Assim que Elias ouviu esta mensagem, ele fugiu para salvar a sua vida. Sabe, queridos, muitas vezes nós temos fugido da presença de Deus, muitas vezes nós temos fugido do nosso chamado, porque existe sim um espírito, né, que governa o sistema mundial, esse espírito de manipulação, esse espírito de sedução que nós encontramos facilmente hoje em dia na mídia, nas pessoas, e que quer manipular, que quer tirar a nossa atenção do propósito, de cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. E aqui Elias foge do propósito de Deus. Ele havia acabado de matar 400 profetas. Elias estava sendo usado poderosamente. Elias tinha provas e mais provas de milagres, do sobrenatural de Deus na vida dele, e mesmo assim ele decide fugir, ele decide se esconder numa caverna, porque uma voz de morte. Ontem nós ouvimos sobre a gente vencer a morte, a ressurreição nas nossas vidas. E sabe, queridos, muitos de nós como jovens temos tido medo das ordenanças de Jezabel. E por Jezabel eu quero dizer dessa voz, desse sistema mundial que tenazmente nos assedia, que está nos rondando ali, procurando uma brechinha, e nós temos fugido. Um pouquinho adiante nós vemos ali no versículo 15, se você quiser acompanhar comigo no mesmo capítulo, que Deus encontra então Elias e ele fala: pô, cara, qual é a tua? O que você está fazendo com a tua vida? O que você está fazendo com tudo que eu te revelei? O que você está fazendo com tudo aquilo que eu trouxe para você? E daí ali no versículo 15 diz assim: então o Senhor Deus lhe orientou: vai, retorna
vieste para o deserto de Damasco, quando chegares lá, ungirás Azael como rei da Síria, e a Jeú filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e a Elishá ben Safate, Eliseu filho de Cefate, da cidade de Abel Melohá, ungirás para ser um profeta em teu lugar. E ali, o que Deus está dizendo a Elias? Elias, para de fugir. E ali é muito interessante, a gente não tem tempo, mas versículos antes, a gente vê que num murmúrio, num lugar de silêncio, Deus fala com Elias. Deus se revela a Elias lá no monte Horebe, no monte Sinai, com um simples murmúrio, no silêncio. Deus se revela a Elias, e Deus diz: Elias, você não pode matar a próxima geração. Elias, não tenha medo, porque aquilo que eu estou fazendo na sua vida, eu quero usar a sua vida através de você, para que a próxima geração, para que a geração no Brasil de jovens sejam alcançadas. Sabe, querido, eu quero dizer uma coisa para você: quando você se fecha no seu quarto, e você tem medo, e você começa a dizer: ah, Deus, são tantos planos, são tantos propósitos para mim, mas eu tenho medo de cair. Ah, Deus. E a tristeza começa a consumir o seu coração, a depressão começa a consumir o seu coração, e você entra num esconderijo, e você entra num lugar de morte. E sabe, queridos, nesses dias Deus está se revelando a você, porque Ele quer te acordar, Ele quer chamar a tua atenção. Ele está dizendo: jovem, é hora de você acordar, porque Eliseu, uma geração de Eliseu precisa nascer. E sabe, queridos, o seu medo pode matar uma geração que está por vir. Porque quando você está com medo, você se esconde, você não prega a palavra, você não fala, você não é um canal de Deus no lugar onde você está, no lugar onde você vive. Mas quando você tem um espírito de ousadia, não existe espírito de Jezabel que possa contra você. Então Elias está aqui num lugar de conflito, mas eu não quero focar nessa parte da história. Eu quero falar um pouco sobre Eliseu. Muitos de nós, então, voltando ao que eu estava dizendo no início, questionamos: mas Deus, qual é o meu propósito? Deus, qual é o sonho que o Senhor tem para a minha vida? Deus, eu sei que o Senhor quer me usar em missões, eu sei que o Senhor quer me usar para alcançar o povo de São José dos Pinhais, mas Deus, parece que já passou tanto tempo. Deus, sabe, um dos sonhos do meu coração era casar, mas parece que já passou tanto tempo. Eu acho que isso não é mais para mim. Eu acho que isso nunca mais vai acontecer. Eu acho que nunca mais o Senhor vai trazer uma pessoa que possa, se alinhar aos propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Eu acho que não vai rolar de eu casar. E a gente começa a questionar os propósitos de Deus. A gente começa a entrar num lugar de confusão. Agora, nós vamos para Eliseu. No versículo 19, você pode acompanhar comigo. Elias então partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Cefate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sobre a sua capa sobre ele. Queridos, Deus trabalha com quem está trabalhando. Deus não vai te usar se você não está trabalhando. Porque muitos de nós: eu quero ser um pastor, eu quero ser um pregador, eu quero estar em cima do púlpito pregando, mas o cara não quer lavar o chão da igreja, o cara não quer lavar uma privada. O pastor Márcio, o pastor não vem falar: a gente precisa da sua ajuda, meu querido, vamos lá. Olha, o dia que for para eu pregar, o dia que for para eu cantar, o dia que for para eu ter minha banda, eu topo. Mas sala de oração, ficar lá na madrugada, isso não é para mim, né? E hoje nós vivemos numa geração, queridos, de jovens, onde na verdade a gente parece mais velho do que jovem, né? A gente fica mais acomodado no nosso celular, no nosso computador, e nós não queremos trabalhar. Ontem o pastor Wesley estava falando sobre isso, sobre a gente sobre nós sermos equilibrados, sobre nós exercermos o serviço na casa de Deus, sobre nós estarmos num lugar de quebrantamento aos pés do Senhor, mas também nós temos uma vida de testemunho em Marta, Maria e Lázaro. Agora,
Muitos de nós queremos usufruir dos sonhos, muitos de nós queremos praticar os propósitos de Deus, queremos chegar naquele lugar top que Deus tem para nós, né? Mas a gente não quer servir. E aqui o que eu acho interessante, queridos, é que Eliseu estava trabalhando quando Elias foi e chamou ele. Deixa eu te dizer uma coisa: nenhum homem pode tirar o propósito de Deus que Deus tem para a tua vida. Nenhum homem pode tirar isso. Independente de qual seja a autoridade que está sobre a sua vida. Muitas vezes a gente fala: mas eu sou injustiçado, eu não tenho oportunidade de crescer nessa igreja, eu não tenho as pessoas não me dão oportunidade, as pessoas não me chamam, as pessoas não me colocam, e tudo se torna sobre a sua própria plataforma ministerial. Agora nós vemos aqui que Eliseu estava no campo trabalhando. Deus, ele só trabalha com quem está trabalhando. Deus não vai trabalhar com uma pessoa que não trabalha, porque Deus não quer folgados no seu reino. Deus não precisa de co-estrelas, Deus precisa de co-trabalhadores. A palavra de Deus diz que que a colheita está pronta, mas são poucos os trabalhadores. Não são poucas as conferências, não são poucos os pastores, mas são poucos os trabalhadores. Existe uma falta no reino de Deus de pessoas que querem trabalhar. Porque hoje, queridos, nós vivemos numa geração onde nós nos tornamos cristãos consumistas. O que é um cristão consumista? Eu vou nessa conferência. Isso daqui eu quero, né? Isso daqui tá bom para mim. Santidade, isso já não é para mim. E na online, na conferência online, receber e tal, amém, isso eu quero. Mas já ficar na sala de oração até de madrugada, acho que isso não é para mim. E nós começamos a consumir dentro da casa de Deus. Aquilo que é bom para mim eu uso, aquilo que não é. E nós vivemos dessa maneira, dentro da casa de Deus. Agora, o que me chama a atenção é que Eliseu estava trabalhando quando Deus o chama. Quando Elias lança a capa sobre Eliseu, Eliseu estava trabalhando, Eliseu estava arando, e aqui diz 12 juntas de boi. 12 juntas de boi é equivalente a 24 bois. Hoje eu estava ali com a Abraão, a gente estava fazendo uma conta, pesquisando sobre bois. Isso nessa época, mas vamos transferir mais ou menos como se fosse para aquela época. Então, uma média de mais ou menos quanto vale um boi é em torno de mais ou menos uns 9 mil reais, tá? Um boi, digamos assim, um boi bom, que foi bem tratado, bem alimentado, tem uma raça boa, mais ou menos nessa média. Se você multiplicar por 24 bois, você vai ter um total aí de mais ou menos uns 220 mil reais. E mais a junta de boi, que era aquele equipamento que Eliseu usava. Ou seja, Eliseu tinha o seu próprio negócio, Eliseu não era um cara qualquer, Eliseu tinha dinheiro, ele tinha um patrimônio, ele tinha a sua própria empresa, era mais ou menos uns 220 mil reais, tá? Mais ou menos por aí. E ele tinha, então, o seu lucro todos os meses. Ele arava a terra, ele produzia algo, ele vendia aquilo lá. E ele era um homem que estava trabalhando, ele estava ali. Ele não era um cara folgadão. Não, quando o chamado vier, eu posso ficar aqui na minha, porque quando vier o chamado, está tranquilo. Daí sim eu vou cumprir. Não, quando os pastores me chamarem para dar um testemunho ali na frente, daí sim. Não, quando me chamarem para ser um líder de célula, quando me chamarem para ser um coordenador, daí sim, porque não me valorizam, né? Pastor? Não me valorizam aqui nessa igreja. E a gente começa a negociar. E Eliseu, então, diz ali, Elias lançou a sua capa sobre Eliseu, versículo 20, então deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou, deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E Elias respondeu, vai e volta depressa, lembra-te do que te fiz. E sabe, queridos, Deus está dizendo para você nesses dias, lembra-te do que eu te fiz ali na One Night Conference, lembra do que eu te fiz nesses dias. É momento de você avançar, não é mais momento de você ficar na tua, não é mais momento de você ficar passivo ao que tem acontecido no Brasil, na cidade de São José dos Pinhais. Agora mesmo nós estávamos conversando ali sobre o que Deus tem feito, queridos, nesse lugar, na união das igrejas, como Deus tem usado esta cidade. E sabe, nós não podemos ser uma geração que foge, nós não podemos ser uma geração passiva, mas nós precisamos ser uma geração de co-trabalhadores. Deus não precisa de co-estrelas, Deus precisa de co-trabalhadores. Deus não quer um próximo Fernandinho, sabe, isso não é importante. Deus não quer um próximo cara que vai ganhar 40 mil reais para ir fazer um show em qualquer lugar.
mas Deus quer co-trabalhadores, homens e mulheres que estão dispostos a pagar um preço pelas vidas que necessitam ouvir do nome de Jesus Cristo. Deus quer homens e mulheres que estão dispostos a investir 10 horas do seu dia numa sala de oração, porque acreditam numa visão, acreditam que Deus está trazendo uma direção específica para esta casa, para este lugar. Queridos, a igreja não é sobre os pastores, a igreja é sobre todos nós. Sabe, o pastor Márcio e a pastora Naime, os pastores dessa igreja, o pastor Marco, os pastores são muito poderosos, mas não é só sobre eles. Sabia disso? Deus precisa de co-trabalhadores. E quem são os co-trabalhadores? Somos nós. Nós não podemos ser consumidores. Nós não podemos apenas sentar aí, ouvir uma palavra, sermos edificados e amém, valeu. Mas nós precisamos trabalhar. E aqui Eliseu então pede: deixa só eu dar um beijo no meu pai e na minha mãe, e eu já volto. E Elias diz: vai, mas saiba do que eu fiz com você. Elias só jogou a capa sobre Eliseu. Eliseu já sabia o que significava esse manto, essa herança, esse legado que Elias estava investindo, assim como Paulo fez com Timóteo. Então Eliseu: só um pouquinho, só vou lá dar um beijo e já volto. E sabe o que eu acho mais interessante? Que em Joel 3 fala: transformai os arados, transformai as foices em armas. Está na hora da conquista. E eu quero te dizer uma coisa: está na hora da conquista dessa cidade, está na hora da conquista da tua família, está na hora da conquista da tua universidade. Jovem, está na hora da conquista das pessoas que trabalham à sua volta. Chega de você ficar passivo. E eu quero até me colocar nisso: chega de nós ficarmos passivos. Sabe, Deus precisa queimar o nosso coração, a compaixão pelo perdido, o amor pelo perdido e o amor a Deus. E ali no versículo 21, Eliseu apanhou a sua parelha de bois. E queridos, olha o que Eliseu faz. Eu achei isso muito interessante. O que era a sua parelha de bois? Os 24 bois, ou seja, mais ou menos esse valor, 220 mil reais. O que Eliseu faz? Ele mata todos os seus bois. O que Eliseu está dizendo? Eu não tenho mais plano B. Eliseu está acabando com as suas opções. E Eliseu está dizendo assim: só uma opção para mim basta. E essa opção é seguir a Jesus Cristo. Essa opção é me submeter a Jesus Cristo e fazer o reino de Deus, fazer a obra de Deus, ser usado aqui na terra. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne. E olha o que ele fez, queridos: ele serviu ao povo. Eliseu matou todos os seus bois, ou seja, todo o seu dinheiro, a sua empresa. E sabe, eu estava ouvindo o testemunho do pastor Roque, da pastora Ju. Foi exatamente isso que eles fizeram com a empresa. Sabe, queridos, Deus precisa de pessoas assim, que estão dispostas a largar tudo quando a voz do Senhor vem e diz: você quer me seguir? Você quer ser meu discípulo? Você está disposto a deixar tudo por mim? Você está disposto a deixar o teu sucesso profissional? Você está disposto a deixar o seu dinheiro? Você está disposto a deixar as pessoas que você ama por mim, por amor a mim? E nesse momento Eliseu então queima tudo aquilo que ele tinha, a sua zona de conforto. As parelhas de boi representam a zona de conforto, representam todas as posses que ele tinha, né? A junta de boi, as juntas do equipamento representavam a sua segurança, porque se desse errado com Elias, Eliseu poderia voltar para os seus bois, correto? Eliseu podia deixar os bois ali com o pai dele, mas o que ele fez? Não, olha, não tem plano B comigo, ou é Cristo ou não é nada. E sabe, queridos, me desculpa, eu não estou dizendo para você queimar tudo que você tem, não me entenda errado. Eu não estou dizendo para você deixar o teu trabalho, eu não estou dizendo para você sacrificar dessa forma, mas de fato sim, algumas vezes Deus pede para que nós sacrifiquemos algumas coisas nas nossas vidas. Algumas vezes Deus vai te pedir a tua empresa, algumas vezes Deus vai te pedir as tuas finanças. Agora a pergunta é: você está disposto
a deixar tudo por Jesus. Algumas vezes Deus vai pedir amizades para você. Algumas vezes Deus vai te pedir, olha, aquelas amizades que você tem há tanto tempo, são amizades que estão te levando para o buraco. São amizades que estão te levando para a morte. Você está disposto a deixar isso por mim? Você está disposto a deixar isso para me seguir? Porque Deus não tem plano B. Com Deus é sempre plano A. Deus sempre tem um plano e é aquele plano que vai se cumprir. Deu, acabou. Agora nós, nessa geração que vivemos, costumamos ter tantas opções. Nos rodeamos de tantas opções. Deus, eu estou te servindo, mas se não der certo, eu tenho isso. Se não der certo, eu tenho aquilo outro. E a gente começa a se cercar disso. O que eu acho muito interessante aqui é que Eliseu, quando ele mata os bois, quando ele queima toda essa parelha, ele oferece ao povo, ele alimenta o povo. Queridos, Eliseu voltou, apanhou sua parelha, os bois, matou, queimou o seu equipamento de arar para cozinhar a carne e serviu ao povo, e eles todos comeram. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você é chamado para o ministério, queridos, não temas. Quando você for chamado por Deus para fazer alguma coisa na sua vida, em primeiro lugar você vai ter confirmação da sua autoridade espiritual. A sua autoridade espiritual vai confirmar isso na sua vida. Em segundo lugar, o seu ministério precisa alimentar a igreja local. O seu ministério precisa alimentar aquelas pessoas que estão à sua volta. Porque se você não alimenta as pessoas que estão à sua volta, que frutos você tem produzido ao Senhor? Quais são os frutos que você tem produzido? Sabe, as pessoas elas precisam se alimentar do teu ministério. As pessoas precisam olhar e precisam dizer: pastora Ju, olha como eu sou abençoado pelo teu sorriso, como eu sou abençoado pela tua palavra, como eu sou abençoado pelo teu amor, pelo teu abraço. Se não há frutos, como que você vai ser chamado para trabalhar? Porque Deus ele só escolhe trabalhadores. Deus ele chama aquelas pessoas que já estão trabalhando. E aqui, depois disso, Eliseu partiu com Elias, tornando-se seu assistente e aprendiz. Olha que interessante, tornando-se o quê? Pastor? Tornando-se líder? Tornando-se supervisor? Tornando-se um grande homem de sucesso profissional? Não, tornando-se seu aprendiz. E sabe, queridos, muitos de nós, a gente está, não, eu largo tudo por Jesus, eu largo tudo. Só que a gente quer largar tudo para ter uma posição. A gente quer largar tudo para aparecer. Qual é a nossa motivação em largar tudo por cima? Muitas vezes nós queremos largar tudo, mas na verdade nós queremos, construir a nossa própria plataforma ministerial. E sabe, queridos, Deus está chamando uma geração que tem os seus olhos naquilo que é eterno, não nas coisas perecíveis, não nas coisas que vão acabar, mas naquilo que é eterno. Os seus olhos em Jesus. Eu me lembro muito bem, ali em Atos capítulo 16, versículo 1, quando Paulo chama Timóteo. Quando Paulo chama Timóteo, queridos, Timóteo já tem um bom testemunho ali em Derbe e Listra, na região onde ele vivia. E o mais interessante que eu vejo, Paulo chama Timóteo, fala assim: Timóteo, eu quero que você venha comigo para as viagens missionárias, vamos lá! Só que daí que Paulo fala para Timóteo? Fala assim: Timóteo, antes de você vir comigo, eu quero que você se circuncide. Meu Deus! Mas como assim? Como assim se circuncidar? Versículos antes ali, capítulos antes, Paulo, ele luta contra os religiosos, contra a circuncisão. Paulo não defende, Paulo ele vai contra e diz assim: olha, vocês estão vivendo no quê? Nós precisamos viver na graça de Deus, não na religiosidade, não nos costumes. E Paulo está ali defendendo. Agora, por que Paulo pede para Timóteo se circuncidar? Paulo tem outros discípulos como Tito. Tito tem pai e mãe grego. E Paulo não pede para Tito ser circuncidado para fazer o ministério com ele, mas para Timóteo ele pede. O pai de Timóteo era grego, mas a mãe de Timóteo, Eunice, era judia. É isso, né? Eunice e Lloyd. A avó de Timóteo é Lloyd, a mãe de Timóteo é Eunice. Então, ele tinha metade judeu e metade grego. Agora, por que Paulo pede para Timóteo se circuncidar?
Sendo que Paulo mesmo está lutando contra isso, com os religiosos. E aí está a questão. Paulo queria testar o coração de Timóteo. Paulo queria dizer: Timóteo, o seu DNA não vem do seu pai natural, não vem de quem você, da sua criação, mas você é quem Deus te chamou para ser. E naquele momento eu vejo que foi provavelmente um dos testes maiores na vida de Timóteo. Por quê? Porque você consegue entender? Se o pai de Timóteo era grego e a mãe de Timóteo era judia, e o pai de Timóteo provavelmente não era cristão, não acreditava em Deus, não praticava aquilo. Ou seja, Timóteo estava comprando uma briga boa. Você concorda comigo? Timóteo estava dizendo para o seu pai: ó pai, eu decido isso para a minha vida. Ou seja, Timóteo estava negando, de certa forma, Timóteo estava negando a herança do seu pai biológico. E sabe, queridos, quando Jesus chama os seus discípulos, ele diz assim: aquele que não está disposto a deixar seu pai, sua mãe, aquele que não está disposto a deixar até mesmo sua esposa, as pessoas que você mais ama, por amor a mim, não é digno de ser o meu discípulo. Aquele que não pode tomar a sua cruz e negar a si mesmo, não é digno de ser o meu discípulo. Então aqui, queridos, nós vemos no exemplo de Eliseu, Elias dizendo: você quer o chamado de Deus para a sua vida? Você está pronto para conquistar aquilo que Deus tem? E Eliseu prontamente entende isso. Eliseu queima tudo, os seus bois. Eliseu entrega todo o seu dinheiro, literalmente. Eliseu entrega a sua segurança. Eliseu entrega a sua zona de conforto. Agora deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Muitos de nós nesses dias precisamos sim entregar a nossa zona de conforto. Muitos de nós temos nos escondido atrás de amizades. Muitos de nós temos nos escondido atrás de um título profissional. Muitos de nós temos nos escondido atrás de máscaras. E não estamos dispostos a deixar tudo por Deus. Porque na hora que é tocado nesse assunto, fica difícil o negócio. E continuando aqui, eu gostaria de chamar os músicos. Eu gostaria que você abrisse comigo em Mateus, capítulo 9. Versículo 37 e 38, olha o que diz ali. Então falou aos seus discípulos: de fato a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Por isso orai ao Senhor da seara e pedi que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Jesus não precisa de coestrelas, Jesus precisa de co-trabalhadores. Jesus precisa de homens e mulheres que estão dispostos a deixar tudo pelo Senhor. Sabe, queridos, hoje em dia nós queremos fazer o que tem mais likes, nós queremos fazer aquilo que tem mais curtidas. Ah não, quantas curtidas eu vou ter? Quantas pessoas vão me ver com isso que eu estou fazendo? Quantas pessoas vão me reconhecer? Ah, uma curtida só? Ah não, então isso não é para mim. Ah, limpar a privada, ninguém vai ver eu limpando a privada da igreja? Então por que eu vou fazer isso? E nós começamos a nos tornar cristãos consumidores. Ah, isso eu quero, isso daqui não. Isso daqui não serve para mim. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, Paulo diz a Timóteo: Timóteo, você precisa ter uma mente equilibrada, você precisa ter um espírito de coragem. Sabe, queridos, eu sei que não é fácil. Eu sei que eu sou casado, mas eu ainda me considero um jovem, tá? Eu sei que não é fácil nós vencermos esse sistema. Eu sei que não é fácil nós vencermos, essa opressão de Satanás, a tentação dos pecados, a tentação do sucesso. Não é fácil. E muitas vezes a nossa escolha, infelizmente, tem sido: isso não é para mim. Em Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 20, diz assim:
e caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram a Jesus. Seguindo adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e os chamou. Versículo 22. Eles imediatamente deixaram o barco e seu pai e seguiram a Jesus. Sabe, queridos, por que muitas vezes é difícil a gente soltar a rede? Porque a rede representa o controle que nós temos da situação. Os pescadores estavam ali, aquilo ali. E sabe, queridos, sempre Deus vai tocar no seu trabalho. Sempre. Você vê, de Gênesis a Apocalipse, você vê Jesus chamando homens e mulheres para o servir. Sempre Deus pede o trabalho, o sustento, no que você é bom, nas suas habilidades, nas suas qualidades. Mas Deus, isso é tudo que eu tenho. Como que eu posso abrir mão disso, Deus? Deus, se eu abrir mão disso, olha o risco que eu estou correndo, ainda mais nessa crise. E Deus, sabe, eu vejo Jesus pedindo: quanto que você abriria a mão por mim? O quanto você abriria a mão para me seguir? Quando Jesus chama os seus discípulos, Ele diz: deixem tudo e me sigam imediatamente. Será que nós podemos ser uma geração do imediatamente? Será que nós realmente estamos prontos para deixar tudo? Não para ser um missionário na África, não para ser um pastor aqui em cima pregando, mas para ser um trabalhador, para ser um co-trabalhador, limpando o chão, orando pelas pessoas, servindo na casa do Senhor. Sabe, queridos, feche os seus olhos rapidamente no seu lugar onde você está. Nessa noite nessa tarde, eu creio que Deus quer fazer algo muito especial. A minha mensagem é muito rápida, porque eu creio que nós precisamos adorar o Senhor nessa noite, elevar o nome do Senhor nessa noite. Nós precisamos buscar Jesus. Sabe, nessa conferência talvez você tenha sentido um chamado de Jesus para que você saia da sua zona de conforto. Talvez durante essa conferência Deus está pedindo: eu quero que você deixe o seu plano B. Eu quero que você deixe toda a sua zona de conforto. O barco representa a zona de conforto. O pai daqueles discípulos representa a família, representa as pessoas que eles amam. Queridos, você está disposto a deixar aquelas pessoas que você ama por amor do Senhor? Você está disposto a deixar as redes? Você está disposto a deixar o controle? Mas Deus, isso é tudo que eu tenho. Foi com tanto suor. Deus, eu trabalhei tanto para isso. Deus, eu fiz tanto, eu batalhei tanto para chegar nesse lugar. E sabe, para alguns de nós, queridos, nós precisamos até mesmo entregar o nosso ministério ao Senhor. Porque muitas vezes trabalhando na casa de Deus, nós estamos fazendo, mas aí quando a gente vê, a gente não se torna mais pescadores de homens, mas nós voltamos para as redes, a gente volta para o controle, a gente volta para dentro do barco, segurando a rede, dizendo: Deus, mas vai faltar, Deus, mas... Sabe, eu tenho certeza que o Espírito Santo já está movendo o coração de alguns jovens aqui. Alguns jovens, você vai voltar para sua casa essa semana, você vai até mesmo falar com os seus pastores, e Deus está tocando profundamente no seu coração já. Talvez algumas coisas você vai precisar abrir mão, práticas que talvez nem eram pecado, mas que são práticas que têm te mantido preso. Talvez alguns jovens precisam deixar o controle da sua família. Jovens que têm sido presos. Mas eu não posso
economizar o dinheiro? Como que eu vou fazer isso, Deus? Fique de pé no seu lugar ainda com seus olhos fechados.